Muito boa tarde, pessoal, tudo bem por aí? Hoje vamos para a nossa leitura do dia, que se encontra em Gênesis capítulo 23 e 24 e Mateus capítulo 7. No livro de Gênesis, o capítulo 23, a gente vê ali como Abraão lida com a perda de sua esposa, Sara, né? E isso traz para nós uma lição também de como lidar com perdas sem perder de vista a promessa, sem perder de vista as coisas que Deus está fazendo, sem perder de vista o caminho eterno. E a morte de Sara, ela nos ensina que mesmo em meio à dor, à perda, ao luto, nós continuamos sendo sustentados pela esperança daquilo que Deus nos prometeu. Daquilo que Deus prometeu a Abraão é o que sustentou ele também nessa jornada e nessa caminhada. E isso deve nos nortear na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Abraão, ele compra um campo como sepultura para sua esposa. O relato vai nos trazer essa história, né? E isso é, de uma certa forma, declarando que a promessa ela não morreu com a perda, né? De uma certa forma ele está declarando isso, porque ele está investindo no futuro. Ele está investindo no futuro, crendo que Deus cumprirá tudo o que havia falado, né? Hebreus vai mencionar que é um dos que esperava ansiosamente ver, né, a terra celestial, ver a terra da promessa. Ele andava peregrino sobre a terra, né? E um dos que creram na ressurreição, né? Quando ele vai sacrificar o seu único filho, o filho amado, Isaac, né? E a sua fé era tamanha que ele cria, né? Tinha certeza de que Deus, né, proveria, como Deus havia prometido, de alguma outra forma, ele proveria, de alguma forma miraculosa, ele faria com que aquilo se cumprisse. Então, de uma certa forma, ele cria na ressurreição, né, de Isaac, sabendo que Deus proveria um cordeiro, se fosse o caso, né? A sua expectativa era essa. É muito bonito, né, a história de Abraão, o seu relato. A gente começa a entender muito do campo espiritual, né? E como de uma forma profética ele trouxe o messianismo, né, na vida dele, né? Na parte de sacrifício do seu filho de Isaac, propriamente dita, porque ali prefigurou aquilo que Jesus fez por nós, né, e faria no futuro. Então o próprio Deus já estava ali trazendo isso também, essa figura de que um dia aconteceria a mesma coisa, mas era o próprio Deus, o Criador, o Pai, que entregaria o seu Filho por amor de nós. Em Gênesis capítulo 24, a gente vê a fidelidade de Deus na continuidade da promessa. E ali a gente vai ver o relato, então, do servo de Abraão indo buscar Rebeca, uma serva de Deus, da filha da casa de Abraão, para Isaac, né? O cuidado na escolha da esposa, né? O cuidado na escolha de Rebeca, no caso, para Isaac, que é o filho da promessa. Isso revela que Deus, ele se importa sim com cada detalhe da nossa vida espiritual, daquilo que vai nos manter no propósito de Deus. E ele guia aqueles que o buscam em oração. É bonito porque o relato diz que Isaac estava no campo orando, né? E olha só, quando Deus traz então a sua amada, a sua esposa, né, na chegada do servo com os camelos. E a gente aprende que decisões alinhadas com a vontade de Deus preservam esse legado, preservam a promessa e nos preservam no caminho eterno e garante o avanço do propósito de Deus em nossas vidas. E aí no Mateus capítulo 7, a gente vê Jesus nos chamando a viver com discernimento espiritual. O último capítulo aqui no final do seu Sermão do Monte, somos advertidos a examinar a nós mesmos antes de julgar qualquer outra pessoa. Antes de querer tirar um cisco no olho do outro, devemos primeiramente tirar a trave que está na nossa frente, nos nossos olhos.
né? Então, Jesus ele nos convida e nos adverte a fazer esse autoexame, né? Para que, antes de julgar os outros, a reconhecer que nós também precisamos ser limpos, ser purificados, ser, né, justificados, né? E a reconhecer também as árvores pelos seus frutos. Cuidar com aquilo que realmente não tem somente aparência, mas aquilo que é, né? Aprendemos que nem toda a aparência espiritual, aqui em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre isso, reflete que tem uma vida alinhada com Deus. E aí é o cuidado para que a gente não seja enganado por qualquer vento de ensino, né? E ao final desse capítulo, Jesus nos confronta então com a parábola dos dois fundamentos, os dois alicerces. Construir sobre a rocha significa ouvir e praticar a palavra de Deus. E a gente entende que as tempestades elas virão. Jesus vai trazer isso na sua parábola. Mas só permanecerão de pé aqueles que edificam a vida na obediência, na rocha eterna, na palavra de Deus. E é o que acontece na parábola aqui. Porque se edificarmos a nossa casa em um terreno maleável, num terreno que não é firme, que não é a rocha eterna, em qualquer vento de ensino, onde houver dúvida, quando vier as dificuldades e as tempestades, essa casa ruirá. Em Gênesis, Abraão ele investe no futuro e preserva o legado. E em Mateus, o capítulo 7, Jesus nos chama a edificar sobre fundamentos eternos, fundamentos firmes, que nos conduzirão bem por esta terra e nos levarão à eternidade com Ele. Deus mostrou que guia decisões importantes se quando nos colocamos em oração e em suas mãos. E Jesus nos ensina a discernir os caminhos verdadeiros. A promessa avança quando há obediência e fé, que é uma fé prática. Quando colocamos em ação também essa fé. A gente é chamado a confiar em Deus mesmo nos dias de dor, de perda, de luto. A buscar a direção de Deus em decisões importantes de nossas vidas. E muito mais em toda a nossa vida, familiar, pessoal, profissional, o que for. E a viver essa fé prática. Quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus, construímos uma vida que permanece e gerará um fruto e deixará um legado. Quem vive pela palavra constrói um futuro firme e mesmo em meio às tempestades não se abalará. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, que seja um ano cheio da presença de Deus.